Amados, hoje eu quero encerrar o que eu comecei na semana passada. Alguém não esteve aqui na semana passada? Dá um sinal com a mão assim. Amém. Muitas pessoas, né? E semana passada estava bem cheio de pessoas aqui, vocês lembram? Acho que foi, desse ano, o Tadel que deu mais pessoas. Só foi 2, né? Agora que é o terceiro, né? Mas é isso. E eu estou muito feliz com a frequência nos nossos Tadéis. E o Tadel, que é o treinamento avançado de líderes, tem muito a ver com o que nós vamos estar conversando. Mas eu queria refletir junto com vocês. Eu sei que nós temos pessoas que trabalham e empreendem em tantas áreas, em tantos nichos, mas existe uma dor comum hoje no mercado. Todo empresário, toda instituição que precisa recrutar colaboradores, hoje, todas elas, sem exceção, estão com uma dor comum, além da de ter uma carga tributária muito grande. Essa aí está descartada já, porque essa aí todo mundo já sabe, né? Mas tem uma dor que toda instituição realmente sente. Alguém se desafia a dar um palpite? Não. Vamos orar pelo nosso presidente. Mão de obra. Mão de obra. Por quê? Porque, na verdade, mão de obra tem. O problema é que só tem a mão, não tem a obra. A galera quer um emprego, mas não quer um trabalho. Não é? Mas, brincadeiras à parte, a grande realidade é que ninguém vem pronto. E hoje, lá no meu escritório, por exemplo, nós temos optado por trazer pessoas novas, que ainda não têm bagagens de experiências, que realmente entende que o trabalho não é só para ganhar dinheiro e pagar as contas. Toda profissão, toda atividade, ela tem uma finalidade social em si, né? Vai muito além do que só ganhar dinheiro e pagar as contas. Mas a realidade é que as pessoas não vêm prontas. E você que tem esse entendimento de que quando você pega essa oportunidade de agregar alguém no seu negócio, você vai ter essa responsabilidade de fazer de forma muito clara essa pessoa compreender qual é a visão, a missão, quais são os valores do negócio, né? Isso é uma responsabilidade da instituição. Eu tenho entendido que um dos grandes desafios hoje é você não somente ser atraente para clientes, mas também que as pessoas que têm um potencial de trabalhar no nicho que você desenvolve, elas têm um desejo de trabalhar com você. Então, o seu negócio não tem que ser atraente só para os seus clientes, mas também para as pessoas que o mercado tem à disposição para que você possa absorver como mão de obra. Vocês estão me entendendo? E isso é muito legal. Isso tem a ver com esse tema. Ninguém vem pronto. E no que diz respeito à obra de Deus, da mesma forma. Eu e você temos que viver o processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Como nós vimos no domingo aqui, quando nós temos a revelação, né, de que o Espírito Santo de Deus ele nos traz essa capacitação sobrenatural, a gente começa a identificar e perceber que tem certos comportamentos nossos que não são interessantes. Talvez você já foi alguém muito bem-sucedido lá atrás, mas aquela base de conhecimentos e práticas te fez bem-sucedido lá, e o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar daqui por diante. Então nós precisamos preparar as pessoas. No que diz respeito ao servir, por exemplo, aqui como igreja, a gente realmente, a gente dá a oportunidade para qualquer pessoa servir.
Claro que nós temos alguns critérios básicos desses ministérios de entrada, digamos assim, mas existem os ministérios mais profundos que conforme as responsabilidades vão aumentando, os critérios também vão se tornando mais exigentes, né? Isso tudo faz parte dessa ideia de realmente preparar as pessoas. No voluntariado, a pessoa, às vezes, nem converteu, mas ela pode, em algum momento, servir. Isso aqui, às vezes, escandaliza as pessoas, mas, para mim, faz todo sentido. Às vezes, é até melhor a gente focar mais em inserir a pessoa na vida da igreja do que, necessariamente, ela se converter. Porque, às vezes, a pessoa, ela converte, mas não se envolve na vida da igreja. E aí, o que é que acontece? Ela se torna, num certo sentido, muito vulnerável, porque ela não tem vínculos. Então, as ofertas lá de fora, elas são muito atraentes, queridos. Então, eu acredito que é muito importante que a gente considere o fato de envolver as pessoas na vida da igreja. E eu falo com muito carinho aquelas pessoas que acham que para a pessoa servir, ela tem que ser convertida, né? Eu concordo com você que em algumas situações, realmente. Mas tem outras que a realidade é que tem pessoas convertidas que não têm autoridade para estar ali naquela função. Eu falo isso com muito carinho, né? Você já fez negócio com crente? Cuidado, viu? Tem muita gente que acha que porque o irmão é crente, a irmã é crente, pode confiar cegamente. Cuidado, eu já vi muita gente se decepcionando. Mas o fato é que nós precisamos ter cuidados. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos pontuar. Por quê? Porque as pessoas não vêm prontas. E no que diz respeito ao cuidado com as vidas, aí é que nós precisamos realmente ser criteriosos. Porque você não está confiando qualquer coisa. São vidas, cara. E Cristo morreu por elas. Você tem noção do valor de uma vida? É o sangue de Cristo. Amém? Então, nós queremos abordar com mais propriedade esses 4 passos importantes para equipar os nossos líderes. Você lembra que o pastor Eibe trouxe aqui aquela ministração na terça-feira atrasada, que ele falou um pouco sobre a escada da liderança. Dentro da nossa visão, da visão do MDA, do modelo de discipulado apostólico, existe um caminho. E o primeiro é o ganhar. Uma vez que você ganha a pessoa para Jesus, é responsabilidade minha e sua consolidar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Equipar. Treinar para somente depois enviar. E aqui nesses passos, que eu entendo ser muito importantes, contempla todos esses momentos. E o primeiro deles eu chamei de informar. Nós precisamos levar informação. O segundo é treinar. O terceiro é supervisionar. E o quarto é o enviar, é o delegar. O grande problema da gente, muitas vezes, é que a gente negligencia nessa compreensão de que as pessoas não vêm prontas. Então, como às vezes a gente está sobrecarregado, a gente, ao invés de seguir esse passo do treinar, supervisionar, para somente depois delegar, a gente tem uma tendência de informar e já pular para o delegar. E aí é onde mora o perigo. Porque a pessoa, às vezes, não tem a bagagem de conhecimento e informação necessária, mínima, para que ela possa desenvolver aquela liderança, digamos assim. Então, imagina a pessoa que chega aqui na nossa igreja, ela é evangelizada pela sua vida, ela começa a se sentir atraída para conhecer esse Deus que transformou você, porque ela te conhece, ela sabe o teu testemunho.
Então, por mais que ela tenha muita resistência, ela fica curiosa para saber, cara, que negócio interessante é esse que aconteceu, que mudou a vida do Miguel, que mudou a vida do meu amigo André, que revolucionou a vida do Arthur. Como assim? Você evangelizou com a sua vida. E aí, você atraiu essa pessoa para Jesus. Uma vez que ela veio, ouviu a palavra e tomou a decisão por Cristo, o que é que nós aqui como igreja encorajamos ser feito? Insere no contexto da célula, para que ela possa viver o discipulado, fazer o livrinho do acompanhamento inicial e, assim que possível, lança ela na classe da nova criatura, porque ela vai ter o básico que nós acreditamos que vai servir como estrutura para ela edificar a sua vida cristã. Né? Então, são informações importantíssimas. Mas se você deixar ela solta, entregue a si mesmo, ela não vai ter essa revelação de buscar. Eu me lembro que a pastora Laís, ela fazia a nossa inscrição para os cursos. Porque se fosse esperar para a gente fazer naquela imaturidade que a gente tinha, a gente nunca ia fazer, porque aquilo não era uma prioridade para a gente. A gente estava muito ocupado na nossa ignorância em relação às coisas de Deus. Vocês estão comigo, amém? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós precisamos observar esses passos, esse processo. E no que diz respeito a informar, esse momento, nós temos, nesse momento, como objetivo, escute bem, garantir que os futuros líderes, eles tenham o conhecimento da visão da igreja. Quando as pessoas chegam aqui e dizem, pastor, olha, eu congregava numa igreja e tal, e eu me senti muito atraído para congregar aqui com vocês. Aí, irmão, glória a Deus, que bênção. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de crescer juntos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de você tomar essa decisão, conheça mais. Conheça mais. E com a bênção da sua liderança, uma vez que você se convencer que aqui realmente é o lugar que você deseja congregar, aí você toma essa decisão, né? Mas a gente precisa informar as pessoas. E aí a gente valoriza tanto o café com o pastor, que é no café com o pastor que a gente leva essas informações. É no momento da célula, naquele momento do passar a visão, que são compartilhados esses valores, a missão da igreja, não é? A visão da nossa igreja. Por isso, você, líder de célula, você tem que valorizar esse momento lá, que é um momento importantíssimo para você informar os novos membros, as pessoas que estão chegando, e aquelas que já são frequentes. Amém? Porque tem pessoas que você já está supervisionando, mas naquela mesma célula tem pessoas que você ainda está informando. E da mesma forma tem pessoas ali, seus auxiliares, que serão os próximos líderes de célula, tem um que já está na fase do delegar. Essa é a arte da liderança. Você tem que buscar em Deus essa habilidade de saber o momento que cada ovelha, que cada membro da sua célula está. Por isso que nós precisamos buscar conhecer o estado das ovelhas. Amém? E assim, a gente que está aqui como pastores da Paz Church, nós precisamos estar sensíveis às necessidades da igreja. Quando o Espírito Santo me direcionou para falar sobre o que nós conversamos no domingo, eu tenho certeza, olha, eu sabia porque eu sabia que foram tantos testemunhos poderosos que eu ouvi desse culto de domingo, que eu digo, Senhor, muito obrigado por o Senhor me dar essa sensibilidade. Pelo Senhor pegar de uma situação de angústia e transformar essa situação de angústia, de tentação, em algo poderoso. Porque imagine o seguinte, queridos, assim como você, eu também sou tentado. Davi foi tentado. E o que é que aconteceu? Davi
naquele momento, não teve essa percepção e se deixou levar pela tentação. E ali, um ambiente de destruição se iniciou. E ele sofreu duras penas. Não somente ele, mas todas as pessoas que estavam debaixo da sua cobertura. Vocês estão entendendo aí? Só que olha como é que Deus faz. Um líder que cai, ele não cai só. Você está num jogo de xadrez, qual é o alvo do inimigo? É derrubar a liderança. Porque ele sabe que se ele derrubar a liderança, ele pega o resto todo. Você que é pai, você que é mãe, e está em constante consagração, o inimigo sabe que não pode te tocar, sabe o que é que ele faz? Ele começa a mexer nos teus próximos. Teus filhos. Né? Um familiar seu, para querer te desestruturar. Vocês estão comigo? Amém? Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, daquela situação de tentação, eu fiquei muito feliz com o que eu vivi e experimentei no mundo espiritual. O inimigo é um derrotado, ele não há de prevalecer. E nessa hora eu me apropriei, maior é o Espírito Santo de Deus que está em mim do que o inimigo que está no mundo. Então sai de mim, capeta, porque eu vou pegar dessa situação e vou fazer algo extravagante, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, que isso vai ser o combustível para eu ter mais vontade ainda de saquear o inferno. Vocês estão entendendo? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos fazer a nossa parte. O próximo passo quem dá sou eu e você. E o próximo passo que você dá diante de uma tentação vai te levar à destruição ou vai trazer glória para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Amém? Então nós precisamos estar preparados. É muito importante que a gente esteja em constante consagração, não é? Então, quando nós acolhemos alguém, nós precisamos levar essas informações. Nós devemos explicar a visão, a missão e valores da igreja de maneira clara e inspiradora. Esse é o primeiro passo, né? Então, após serem informados, os líderes passam para um tempo onde ele vai ser treinado, ele vai viver na prática. Você sabia que as situações turbulentas que nós passamos, elas servem para testar a nossa fé. Elas servem para fortalecer a nossa fé. Lembra do espinho em Paulo? Era para Paulo estar sempre lembrando que ele precisava depender da suficiência do alto. É para quando a gente estiver achando que nós somos o cara, o rei da cocada preta, aí vem uma situação de tribulação, onde, dependendo de como você age, aí você vai ver que realmente você não é tão cara assim. Não é? Então, dê glória a Deus pela... É o que a palavra de Deus diz, tem por motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação. Porque se o espírito está pronto, a carne não há de prevalecer. É essa dinâmica diária que nós vivemos. Então, só a informação não é suficiente, nós temos que treinar. Por isso que é bom a gente ter alguém do nosso lado, nos encorajando, nos estimulando, nos advertindo, nos dando bons conselhos. Isso é muito forte, isso é muito forte. Olha Deuteronômio 31:7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você entrará com este povo na terra que o Senhor jurou dar a eles como herança. Josué, ele estava sendo o que aqui? Informado de uma missão. O seu líder estava passando informações do que ele iria fazer. Né? E aí Moisés, nesse caso, obedeceu a Deus, apresentou Josué como seu sucessor, instruiu Josué publicamente diante de toda a congregação. E qual foi o resultado?
Se você quiser anotar, não está no telão, Josué 24, 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Isso é muito forte, gente. E o segundo, treinar. Treinamento é indispensável para que a gente possa desenvolver habilidades práticas. Cara, você vai para a escola e se satisfaz só com o que o professor te ensina na hora da aula, você vai ter um nível. Mas se você treina e pratica, você vai para outro nível. Agora, tu imagina tu treinar, praticar os exercícios, voltar para o professor e ver a supervisão dele, tirando as dúvidas que você não conseguiu resolver, trazendo os esclarecimentos, você vai para um nível ainda maior. Até chegar ao ponto de você ser enviado para a vida, para vencer. Então, você que está na escola, deixa eu te dizer uma coisa. Não se satisfaça só com a informação. Aqueles exercícios chatos que você leva para casa, é o que o pastor Eibe falou naquele dia. São as mesmas... Alguém lembra como é que ele falou? São as mesmas repetidas e chatas. Eu não lembro mais, mas era algo assim. É isso. É o básico. Nós precisamos viver isso, né? Então, nesse treinamento, nós visamos o desenvolvimento espiritual através do discipulado. E aí nós vamos buscar sensibilidade em Deus para trazer um desenvolvimento espiritual dos nossos líderes. Isso é muito importante. E é aqui, nesse momento de treinamento, que nós identificamos áreas de crescimento. Nós identificamos habilidades que precisam ser desenvolvidas, quais as competências que nós precisamos ministrar. Por isso que você, líder, precisa saber o estado das suas ovelhas. A gente, às vezes, lá no mundo secular, a gente contrata alguém e quer que a pessoa já venha pronta. Não, meu irmão, é responsabilidade sua, transmitir para ela os valores do seu negócio. O Daniel sempre compartilha uma ilustração, que se eu errar, Daniel, você me corrige, mas era mais ou menos assim. Você informar é garantir que a outra pessoa entendeu e recebeu o que você deu de direcionamento. Então, você mandar uma mensagem no WhatsApp, se é algo que você precisa garantir que a outra pessoa vai ter que ver naquele momento para dar um ok, e você percebeu que ela não visualizou, você não foi completo na sua missão de informar. Você tinha uma expectativa que a pessoa recebesse. Então, o momento do treinamento é quando você vai garantir que aquelas informações que o teu liderado recebeu, realmente, ele compreendeu. Realmente fez sentido. Porque ele vai saber o porquê das coisas. Porque quem não sabe o porquê das coisas, vai fazer de qualquer jeito, só porque mandou. Lembra da historinha do estacionamento, que o irmãozinho estava lá, o cara chegou e perguntou, o que é que você está fazendo aí? Não, estou ajudando aqui a manobrar os carros aqui, porque essa galera é tudo desorganizada, bota o carro com 1,5 metro de distância um do outro, estou aqui ajudando a estacionar os carros. Não tinha revelação da missão que lhe foi transmitida. O outro, porém, quando foi questionado a ele o que é que ele estava fazendo ali, qual foi a resposta dele? Eu estou aqui, sendo um instrumento de Deus, no projeto mais sublime da face da terra, que é de salvação. Eu estou aqui, buscando a salvação de vidas, através do meu servir, recebendo e acolhendo as pessoas aqui no estacionamento da igreja, para que elas possam viver uma experiência que vai revolucionar a vida dela para sempre. Essa pessoa entendeu o porquê. Ela não vai ficar na recepção da igreja segurando uma plaquinha de boas-vindas de qualquer jeito. Ela não vai ficar na recepção da igreja assim, pensando no hambúrguer que vai comer depois do culto. Ela vai fazer com um propósito, porque ela sabe o porquê que ela está ali. Amém, queridos? Então, isso envolve ensino teórico, prática e fortalecimento espiritual. Ou seja, preparo dos líderes para o grande desafio que é a liderança. É um grande desafio. Então, Jesus treinou seus discípulos por mais do que 3 anos, ensinando-os
não somente a palavra, mas também através da sua vida, o seu exemplo, não é? Então, Jesus envolveu os seus discípulos em ministérios reais. Minha filha está tirando a habilitação lá na Edutran. Alguém conhece a autoescola Edutran? Meu irmão Netinho aí. E ela viveu um tempo de informações. As aulas teóricas. E hoje, ela viveu a última aula prática, debaixo de uma supervisão do seu instrutor. Porque ela vai viver a prova. E quando ela for aprovada, aí ela vai estar apta a ser enviada. Vocês estão entendendo? Qual é a prova que a gente experimenta? As angústias. O não concordo. Os esbarrões. Na dinâmica diária. E é nessas horas que a gente vai praticar aquilo que a gente foi ensinado pela palavra. Amando uns aos outros. Ensinando uns aos outros. Encorajando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. É nessa hora que a gente vê quem é que é cristão mesmo. Né? Amém? João capítulo 13, olha só. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou seu senhor e mestre, lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Cara, isso aqui mata a gente. Mata a gente. Né? Então, após o treinamento, os discípulos se tornaram líderes da igreja primitiva. E, a partir dali, eles espalharam o evangelho. Mas tem esse momento muito importante também, que é o da supervisão. Várias pessoas, olha só. Várias pessoas que vão iniciar uma célula, um trabalho em outro lugar, elas normalmente dizem assim: mas o senhor vai comigo, né? Mas você vai estar lá, né, no dia? Por quê? Porque precisa de supervisão. Até para ela se sentir confiante. Sim, queridos, estaremos lá com você. Uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias. O que não pode acontecer é uma dependência mórbida, de esperar que a gente vá todo dia, porque a realidade é que nós estamos no tempo de enviar. Não tem como eu enviar dezenas de pessoas e estar com elas. Só o Espírito Santo de Deus, que é onipresente. Não é? Então, nós precisamos ir, mas nós precisamos ser supervisionados. Até porque uma vida não supervisionada, muitas vezes, ela não é vivida com responsabilidade. Por isso que a gente tem essa questão dos relatórios. Nós precisamos dos relatórios. Porque é através dos relatórios que a gente identifica, a gente faz os levantamentos, os indicadores, a gente faz questionamentos, e através dessas informações a gente vai buscando respostas. Então, líder de célula, leve a sério os relatórios da sua célula. Mas não teve célula. Entregue o envelope dizendo: não houve célula porque nós demos férias. Tem férias de célula. Está todo mundo viajando, como é que vai ser? Acontece às vezes, né? Mas tem gente que consegue ficar o ano todo fazendo a célula. Mesmo que não tenha a sua célula, por favor, entregue o seu relatório, justifique, preste contas. Preste contas. Amém? Fica essa dica aí. Então, promover, por exemplo, encontros de líderes para criar ambientes de trocas de experiências. Eu acho muito massa a reunião de setor. Esse momento da reunião de setor é um momento que você, líder, vai ali passar direcionamentos. Você vai poder ter sensibilidade de algumas situações ali. Você vai poder fazer perguntas inteligentes para saber a saúde e o estado das suas ovelhas, né? Paulo supervisionou Timóteo como mentor. Paulo oferecia conselhos, trazia correções, fazia encorajamentos. E isso era frequente.
1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos de supervisão. 2 Timóteo 2:1-2. Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha só. Wander, cara, tu tem que se fortalecer nessa graça. Paulo, encorajando Timóteo. Daniel, meu filho, você tem que entender. Não negligencie os dons que Deus te deu, cara. Paulo dizendo para Timóteo, né? Jarda, meu filho, cuidado com quem você se acompanha. As más companhias corrompem os bons costumes. Claro que a escolha é sua, mas eu, como seu supervisor, estou aqui para lhe trazer esse conselho. Espero que faça sentido para você. Porque a decisão não é do pastor, não é do líder, não é do discipulador, a decisão é sua, sabe por quê? Porque quem vai sentir as consequências dela é você, apesar da gente sofrer também. O pai se alegra quando o filho se alegra, mas o pai também se entristece quando o seu filho se entristece. Mas a vida é dele. Tem gente que procura os conselhos, mas a realidade é que, no final das contas, só faz o que quer. Só faz o que quer. O que adiantou? Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Domingo nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Sobre os frutos. Sobre os frutos que nós, enquanto cristãos, estamos dando. São frutos que permanecem? Tem tudo a ver com isso aqui também. Com essa supervisão, com esse cuidado. Então, Timóteo, ele tornou-se um pastor, um líder fiel da igreja de Éfeso, desempenhando um papel importantíssimo no fortalecimento das comunidades daquela época. Por quê? Porque ele viveu a supervisão. E ele foi submisso. Ele levou a sério. 1 Coríntios 4,17. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou. Então veja que o foco maior no treinamento e na supervisão reflete exatamente na necessidade de formar líderes competentes e também sustentá-lo enquanto eles estão ganhando experiência. Isso faz sentido para vocês? Isso é muito forte, gente. Por isso que a gente acredita demais. Uma vez o Daniel me questionou, a gente nem se conhecia tão bem. Na verdade, foi no dia que a gente se conheceu. Eu me lembro, eu sentado ali naquele, onde é o Cipozão Clube. É, o Cipozão Clube ali do Parque Exposição. Estava sentado num parapeito lá, esperando começar um evento. E aí foi nesse dia que eu conheci o Daniel. E ele fez um questionamento. Ele perguntou, pastor Anderson, lá na Igreja da Paz, vocês não têm medo de racha, não? Porque vocês investem tanto em formação de líderes. Eu não me lembro exatamente o que eu respondi para o Daniel, mas eu tenho certeza que eu não titubeei, porque a realidade é que a gente não tem medo. Porque quando nós trabalhamos a formação do líder, a gente ensina sobre o princípio de autoridade, sobre o princípio da submissão, sobre o princípio da unidade. E a gente acredita no poder desses princípios. Então, se você fizer esse questionamento para o Daniel hoje, eu acredito que ele responderia, depois da experiência que ele tem vivido aqui, algo parecido. Se eu estiver errado, você me corrija, né? Então, por quê? Porque existe esse treinamento, existe essa supervisão. E sabe de uma coisa? O nosso desejo é que os nossos liderados, eles cresçam muito mais do que a gente. Porque o líder de sucesso é aquele que faz um sucessor bem-sucedido. Não é verdade? Então, nós vamos continuar investindo. E aí vem o momento do enviar. O momento do enviar. Atos 13, 2, 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram.
Paulo, ele se tornou o maior missionário da igreja primitiva, plantando igrejas em várias regiões, escrevendo cartas, sendo grandemente usados por Deus. Por quê? Porque Barnabé instruiu Paulo, treinou, supervisionou e enviou. Amém? Então, valorize esse momento que a gente está tendo aqui. Valorize o discipulado. Valorize a célula. Porque é aí onde nós somos forjados, treinados, supervisionados, para que possamos cumprir o ID, a grande comissão, fazer discípulos das nações, pregar o evangelho a toda criatura. E eu creio que vai se cumprir o que o Jardim declarou aqui na oração. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, vamos ficar de pé. Para finalizar, não podemos esquecer que líderes são pessoas com vidas e desafios próprios. Por isso, precisamos continuar investindo no cuidado pessoal, emocional e espiritual. Todas as áreas. Esse cuidado holístico, digamos assim.